Proposta de 24 milhões de reais. Isso mesmo que você ouviu. Vasco colocou na mesa essa grana por um atacante que está no futebol português. Você vai ter todos os detalhes aqui nesse vídeo. A gente vai falar sobre outras coisas também, inclusive a possibilidade da CBF antecipar o próximo jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro, que é a partida contra o Vitória, né? Vai ter uma enrolação aí no calendário por conta do Vasco ter que jogar os playoffs da Copa Sul-Americana e a CBF deve antecipar essa partida entre Vitória e Vasco da Gama. Também vamos falar aqui sobre Tietê, que deve deixar o Vasco da Gama. No vídeo anterior a gente falou sobre isso também, né? O jogador tem sondagem de 2 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa aqui pra gente atualizar, meu amigo. Então eu conto com você, primeiro deixando aquele like que é muito importante e conto com você se inscrevendo também aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Bom, vou falar sobre o assunto principal desse vídeo. Você já conferiu aí na chamada, já conferiu também aqui na capa. O Vasco fez uma proposta de 24 milhões de reais por um atacante que está no futebol português. A informação foi publicada pelo principal portal esportivo, né? Pelo principal veículo de esportes lá de Portugal, que é o jornal A Bola. O Vasco fez uma proposta de 24 milhões de reais pelo atacante nigeriano Abraham Marcos, que está no Estrela Amadora de Portugal. O Estrela Amadora, porém, recusou essa oferta. O clube português achou a quantia insuficiente e recebeu ali a sinalização que propostas mais vantajosas do próprio futebol europeu devem chegar pelo Abraham Marcos. O nigeriano foi destaque no campeonato português, sendo um dos jogadores ali que mais criaram grandes chances na competição, criou 15 grandes chances de gol na competição. Bom, o Vasco tentou aí essa contratação, colocou essa grana na mesa, né, 24 milhões de reais, 4 milhões de euros, né, para tentar a contratação do Abraham Marcos, mas a proposta foi recusada pelo Estrela Amadora. Bom, vamos dar uma olhada aqui na ficha desse jogador, né? Ele tem contrato até 2028, lá com a equipe do Estrela Amadora. Ele joga preferencialmente pela ponta direita, né? Tem 1,78 m de altura e tem 26 anos de idade. Ele foi revelado, evidentemente, lá no futebol da Nigéria, né? Mas desde muito novo atua no futebol português. Ele já foi pro Feirense, na equipe sub-19 ainda, né? Então ali no Feirense de Portugal era jovem ainda, menos de 19 anos, já estava no futebol português. E aí passou pelo Feirense, depois jogou no futebol nigeriano por empréstimo, no Remo Stars, depois voltou para Portugal no Portimonense, jogou também no futebol da Polônia, depois foi contratado pelo Porto B, né? Pelo Porto B, que é a segunda equipe do Porto. Mais uma vez emprestado para o futebol da Nigéria e depois voltou para o Estrela Amadora, onde se destacou aí de forma positiva, né, no Campeonato Português e agora até recebe essa proposta do Vasco da Gama. Mas proposta recusada aí pelo Estrela Amadora. Bom, eu acho até que pode ser um bom jogador, pode ser uma contratação interessante, mas a minha opinião, e vou querer a sua opinião também aqui nos comentários sobre isso, a minha opinião é que o Vasco não está em condição de ficar apostando, principalmente uma aposta cara, né? Uma aposta de 24 milhões de reais. É muito dinheiro. Eu acho que o Vasco, aqui no próprio futebol brasileiro, consegue jogadores num preço mais acessível e que talvez possam se adaptar mais rápido. Não estou dizendo aqui que o Abraham Marcos seja um jogador ruim, porque eu sinceramente não conheço o jogador, mas acho que seria uma aposta. E o Vasco já apostou e não deu certo com o Lloyd Augusto, já apostou e não deu certo, por exemplo, com o Maxime Domingues. Então, assim, acho que o Vasco não pode cometer mais um erro desse, né? Apostou, não deu certo com o Inestrosa e tudo custando bastante dinheiro, né? Então, assim, não acho que vale a pena. Eu já falei aqui em outros vídeos e vou falar mais uma vez. A gente tem um atacante aqui, cria do Vasco no futebol brasileiro, que está se destacando lá no Vitória, né? Nosso próximo adversário no Brasileirão. Artilheiro do Vitória na temporada, decisivo na Copa do Nordeste, marcou o gol do título, é cria do Vasco, identificado com o Vasco, que é o Renato Kaiser.
jogador que termina o seu contrato em março lá no Vitória. Ou seja, se o Vasco chegar com uma proposta pro Vitória, o Vitória não vai ter como segurar, porque daqui a pouco o cara pode sair de graça. Então assim, é um jogador que ainda não fez os 13 jogos, né, no Campeonato Brasileiro, poderia se transferir e não vai custar 24 milhões. Não vai custar 24 milhões de reais. Acho que se o Vasco chegar ali com 4, 5 milhões de reais, consegue a liberação junto ao Vitória. Então, é um cara que já está aqui adaptado ao futebol brasileiro, jogou Série A de Campeonato Brasileiro, fez gol em Série A de Campeonato Brasileiro. Então, assim, já conhece, né, como funciona o Vasco, como funciona a Série A do Brasileirão. Então, acho que é uma aposta muito mais válida do que você trazer um jogador da Nigéria que atua em Portugal, não sabe como funciona o futebol brasileiro. Acho que seria um grande erro do Vasco. Mas enfim, vamos continuar aqui acompanhando. Tendo novidade, a gente traz aqui no nosso canal. Bom, vou falar exatamente aqui de Vasco e Vitória, tá? Porque a CBF está avaliando antecipar a partida Vitória e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Esse jogo está marcado inicialmente para o dia 22 de julho, mas pode ser antecipado para o dia 17 de julho, lá no Barradão. A informação foi divulgada pelo próprio presidente do Vitória, o Fábio Mota, em entrevista ao canal Resenha do Leão. A possível mudança ocorre em função do calendário do Vasco, né, na Copa Sul-Americana. O Vasco tem um compromisso pelo play-off da competição no dia 22 de julho, que é a mesma data da partida contra o Vitória. Então isso obrigaria ali o adiamento da partida. Mas a CBF está estudando ali antecipa o jogo para o dia 17 de julho. É um cenário que está praticamente encaminhado, mas essa mudança ainda depende de alguns ajustes entre CBF, os clubes envolvidos e a detentora ali dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, no caso a TV Globo. Mas deve acontecer essa antecipação de Vasco e Vitória, na verdade Vitória e Vasco, para o dia 17 de julho. Para encerrar esse vídeo aqui, mais uma vez falar do Vitória, né? Virou praticamente aqui um Vitória News, né? Essa edição do nosso giro de notícias, porque o Tietê, volante do Vasco, que está de saída do Vasco, na informação que ele já retirou, inclusive, os seus pertences lá do CT Márcio Barbosa, o Tietê pode pintar no Vitória, né? A informação é que os dois clubes da Série A que estão interessados no Tietê são Remo e Vitória. Então, um desses dois pode ser o destino aí do meia, que não deve ficar no Vasco da Gama. Vocês lembram de Anthony Martial, atacante francês, 30 anos de idade, que brilhou anos atrás com a camisa do Manchester United? Pois saibam que o jogador está livre no mercado. Nas últimas horas, ele rescindiu seu contrato com o Monterrey do México e está à procura de interessados por qualquer parte do mundo. Vale a lembrança de que vários times brasileiros têm contratado jogadores que já tiveram seus momentos de fama, somente o Corinthians, por exemplo, com Memphis Depay. É uma ótima lembrança. O Martial não brilhou com a camisa do Monterrey, essa é uma grande verdade. Foram 21 jogos, 1 gol marcado e 2 assistências. Nos últimos 5 jogos, ele nem saiu do banco em 2 dessas partidas. Antes, já havia passado pelo AEK da Grécia com números um pouco melhores, 24 jogos, 9 gols e 2 assistências. Apesar de nem ser um veterano, aos 30 anos de idade, está muito claro que é um atacante bem distante daquele que brilhava com a camisa do Manchester United e também da seleção francesa. O Martial chegou a jogar 30 partidas pela seleção da França com 2 gols marcados. Caberia no seu time do coração? Você gostaria que Anthony Martial vestisse a camisa do seu time? Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa sobre o tema, beleza? E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais informações sobre o Vasco da Gama. Tamo junto, galera.